Olá, questão de prova da Fundatec a respeito de trigonometria no triângulo retângulo. A gente tem as seguintes informações. Considere o triângulo retângulo abaixo. Se n é um número real positivo, é correto afirmar que o seno do ângulo θ vale quanto? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Independentemente da posição que ele esteja desenhado, os lados que formam o ângulo reto são os catetos. E o maior lado é a hipotenusa. Aqui a gente tem então que calcular o seno do ângulo. Em relação a este ângulo, então o ângulo dado está aqui. Em relação a esse ângulo, lá do outro lado, essa medida é do cateto oposto ao ângulo. E este outro que está aqui pertinho é o cateto adjacente ao ângulo. Então, depende da posição do ângulo, de qual ângulo estamos falando. Em relação a este ângulo, lá do outro lado, o cateto oposto, esse que está pertinho, cateto adjacente. E essa medida que eu vou chamar aqui de x é a hipotenusa do triângulo. A questão pede o seno. A razão trigonométrica, a definição de seno é a seguinte: seno do ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Bom, o cateto oposto, o enunciado deu a medida. A hipotenusa a gente não sabe quanto. Então, a gente começa calculando a hipotenusa deste triângulo. E como a gente vai calcular a hipotenusa desse triângulo? Usando o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras relaciona os três lados do triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Nesse caso, então, a gente tem hipotenusa medindo x, fica x ao quadrado, igual um cateto mede 2n e o outro cateto mede n. 2n ao quadrado mais n ao quadrado. Lembrando aqui que esse 2, que é expoente do 2 e do n também. Então, fica x ao quadrado igual a 4n ao quadrado mais n ao quadrado. 4 mais 1 são 5, n ao quadrado. Portanto, o x é raiz quadrada de 5n ao quadrado. Este n que está ao quadrado, ele sai da raiz, então fica n raiz de 5. Essa é a medida da hipotenusa do triângulo retângulo que foi dado. Voltando, a gente calculou aqui a hipotenusa, para quê? Para responder o que o enunciado pediu, que era a medida do seno daquele ângulo. Então, calcular o seno. O seno é o cateto oposto, que mede n, pela hipotenusa, que mede n raiz de 5, que a gente acabou de calcular. Então, tendo encontrado as medidas, a gente vai responder o seno. Seno do ângulo dado é cateto oposto, que mede n, pela hipotenusa, que mede n raiz de 5. Dá para simplificar, então, o n com n. Fica 1 sobre raiz de 5. 1 sobre raiz de 5. E tá tudo bem até aí. Só que como esse raiz de 5 é um número irracional, a gente vai racionalizar esse denominador, que é fazer uma modificação com ele, de maneira que o resultado não fique com uma raiz no denominador, mas mantendo o valor numérico. Então, para isso, a gente vai multiplicar por raiz de 5 o numerador e o denominador. Então, isso se chama de racionalizar o denominador. A gente tem que tirar essa raiz aqui do denominador, só que sem mudar o valor numérico. Observa que raiz de 5 dividido por raiz de 5 é 1. Então, multiplicar por raiz de 5 dividido por raiz de 5 não muda o resultado, mas vai mudar a forma. Então, a raiz que eu tiver aqui embaixo, eu multiplico por ela mesma, em cima e embaixo. Vai ficar, então, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Este é o valor do ângulo, então. Vamos marcar aqui raiz de 5 sobre 5. A alternativa E é a correta aqui nessa questão.
Lembrando, então, a gente usou aqui seno, que era o que a questão pedia, relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E ainda tem a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. São essas as razões trigonométricas no triângulo retângulo.